Olá a todos, eu me chamo Pilar Hernandes, eu sou cuidadora familiar do meu pai e hoje eu trago o tema que para mim é bastante sensível, empregabilidade do cuidador familiar. Já é de senso comum que o mercado de trabalho ele tem uma certa intolerância à diversidade. Muito embora a gente tenha aí muitas empresas com os lemas e os valores de ética, né, transparência, diversidade, inclusive, nós sabemos que muitas delas de fato não praticam isso na realidade. Não são todas, não podemos generalizar, porém ainda é a maioria dentro do mercado formal privado de trabalho. Essa semana, por exemplo, passou por mim no meu feed do Instagram um vídeo extremamente emocionante e bonito de um rapaz autista que estava pagando o almoço do Dia das Mães para a mãe dele, fruto do primeiro emprego dele. E aí, apesar do vídeo ser bastante emocionante, muito bonito, vem alguns questionamentos, né, com os quais nós, cuidadores familiares, podemos nos identificar, principalmente nós que estamos no auge, na vida economicamente ativa. E aí esse rapaz, com 40 anos apenas, ter conseguido o primeiro emprego pelo fato dele ser autista. Assim como muitas mulheres são eliminadas durante o processo seletivo por terem filhos pequenos ou por serem recém-casadas e assim concluírem que logo elas terão filhos. Por diversas vezes, eu passei por diversos processos seletivos desde o início da doença do meu pai e eu fui sumariamente eliminada nas entrevistas quando, ainda que superficialmente, eu comentasse que eu cuidava do meu pai ou que ele tinha uma doença e que era uma doença que se tornou crônica, né? Não era uma coisa passageira e que era apenas uma internação e posteriormente ele iria ficar bem. E isso para mim foi durante muito tempo motivo para eu me questionar sobre a minha competência, a minha validade como profissional. Porque por mais que eu tivesse as características da vaga, por mais que eu tivesse o perfil para as competências para aquela vaga, eu era sumariamente retirada do processo seletivo. Então ninguém queria saber detalhes, se eu iria realmente ter tempo para poder me dedicar para a vaga. Apenas me retiravam dali, né? Porque já partiam do princípio que eu não ia conseguir dar conta, que eu não ia ter tempo suficiente para me dedicar. Nós, cuidadores familiares, sabemos sim que temos alguns limitantes por sermos cuidadores. Porém, como qualquer outra pessoa, nós necessitamos de um trabalho remunerado para poder sobreviver, né? Inclusive para sustentar essa situação atual. Como não temos políticas públicas que nos amparem, né, no sentido de ter algum tipo de auxílio, principalmente para aqueles cuidadores que cuidam de familiares que estão 100% acamados, né, que são os que dão mais trabalhos, que têm mais custo, né, com fralda, às vezes alimentação especial, né, enfim, medicações 1000, né. Nós não temos nenhuma política pública que trate dessa questão. Então, sim, nós precisamos falar sobre a inclusão no mercado de trabalho de cuidadores familiares. Será que realmente, toda vez que participar de um processo seletivo, a gente tem que omitir isso do empregador? Se são eles que dizem que prezam pela transparência? Será que a gente não deve valorizar esse cuidador familiar, esse profissional aí entrante no mercado, justamente porque ele quis compartilhar isso durante o processo seletivo? Né? Então a gente precisa trazer alguns tipos de reflexões. Inclusive essa semana, né, passou por mim também uma frase, né, da CEO da Teia, acho que é Flávia Deutsch, que ela falou que ser mãe não é vergonha, não é limitante, é potência. E aí eu faço uso, né, peço aí até permissão dela, né, de fazer uso das palavras dela como minhas. Ser cuidador familiar não é limitante, é potência. Até porque nós, cuidadores familiares, temos diversas qualidades que são requisitadas pelo mercado de trabalho e que nós temos que desenvolver, nós desenvolvemos essas qualidades e essas características justamente porque passamos pelo processo de ter que cuidar de outra pessoa.
e mais ainda, uma pessoa que requisita tanto da gente. Você tem que cuidar da saúde, do patrimônio e de administrar diversas questões, às vezes até burocráticas da vida de outra pessoa, e conseguir equilibrar isso com a sua própria vida, isso não é para qualquer um. Essa pessoa que tem essa experiência de vida, ela desenvolve muitas características, e a principal delas, que costuma ser muito valorizada pelo mercado de trabalho, é a autogestão. A gente tem que se equilibrar, a gente tem que se virar nos 30 para não deixar de viver a nossa própria vida e também fazer com que a vida dessa pessoa que a gente cuida esteja estável, esteja bem, esteja equilibrada, e administrar tudo isso.